Estamos de volta, diga graças a Deus. Graças a Foi Deus. vapt-vupt, rapidinho, né? Então nós estamos de volta aqui diretamente de Fortaleza, como eu falei, sempre falo, né? Nós somos o MEC aqui, Ministério Estamos em Graça, você que está nos vendo, eu tenho visto aí muitas pessoas vindo no meu particular, curiosas em saber detalhes, né? Sobre esse evangelho que não é novo. Esse evangelho que nós pregamos aqui é o verdadeiro evangelho. Eu queria que você entendesse isso. O que nós estamos fazendo aqui não é nada de novo. A verdade é o que eles estão fazendo, né? Depois que Paulo morreu, é que na verdade eles deturparam a verdadeira palavra de Deus, tá bom? Então eu queria pedir a você que está me vendo, né? Você que está me vendo nesse momento, compartilhe essa palavra, tá bom? Nós vamos falar hoje de um assunto muito interessante, muito importante, que significa que tem um tema de espíritos revestidos de carne. Presta atenção. Uma vez eu trouxe uma palavra aqui que dizia o seguinte, que você não é a imagem que você vê no espelho. Ou seja, você, na verdade, mora dentro de você. Você mora dentro de você, tá bom? Então eu queria, mais uma vez, eu falei em off, mas quarta-feira que vem, você que faz parte desse ministério e vai ouvir depois dessa palavra, quarta-feira que vem nós vamos cantar parabéns aqui para minha esposa, mulher de Deus, Andressa Ribeiro Cavalcante, tá bom? Você é nosso convidado aqui, tá bom? A partir das 20 horas, né, no momento que a gente chama de Ruminando a Graça e o Apostolado. Então vamos dar início a esse momento aqui do apostolado nessa noite. Então é a hora do apostolado, né? E eu queria louvar a Deus pela sua vida, você que tem vindo no meu particular pedir detalhes sobre esse evangelho da graça que tem realmente impactado. Olha só, daqui a uns anos, tá bom? Já está acontecendo, mas eu quero aqui profetizar, quero aqui declarar essa palavra. Daqui a uns anos, irmão, essa situação que nós estamos vivendo, no que diz respeito às pessoas presas dentro desses alçapões que têm prendido os eleitos de Deus, olha, vai mudar. O evangelho da graça está crescendo muito, né? E eu louvo a Deus por isso, tá bom? Então vamos dar início declarando o que a gente sempre declara, né? Em graça nós precisamos o que, gente? Uou, vamos lá, gente. Em graça nós precisamos crescer, nós precisamos avançar, não podemos nos acomodar aqui, ó, no entendimento. Nós sabemos que nós precisamos estar renovando a nossa mente, nós precisamos estar renovando a nossa mente. Sabemos que no Antigo Testamento o povo estava debaixo de ministério de condenação e morte, mas no Novo Testamento, na Nova Aliança, o povo está debaixo de uma outra doutrina. E a nossa doutrina é renovação da mente a cada dia. Diga graças a Deus. Então, eu louvo a Deus por esse momento. Glória a Deus. Então, muitos, sabe de uma coisa? Muitos dizem que estão em graça. Muitas pessoas dizem, eu estou em graça. Não, eu conheço a graça de Deus. Todo mundo tem graça. Muitos falam realmente que estão em graça, mas pegam um versículo ali, um versículo acolá, né? Versículos isolados para fundamentar uma doutrina que um dia Deus vai salvar todo mundo. Não, Deus é bom demais. Deus, olha, tudo está acontecendo, mas Deus é misericordioso. Um dia, ó, no final, você vai ver, todo mundo vai estar salvo. Então, tem muitas pessoas, não sei se você entende o que eu estou falando, mas existe uma doutrina que diz que no final todo mundo vai estar salvo, né? E isso não é verdade. Isso não é verdade. Então existem pessoas que dizem que estão em graça e apregoam isso, dizendo que um dia todo mundo vai ser salvo. Já os religiosos, já os evangélicos, né? Eles dizem que só vai ser salvo quem confessar a Jesus como Senhor. Não é isso que eles falam? Irmãos, olha, eu era tido como evangelista. Eu era tido como aquele cara que chegava e ganhava as pessoas para Jesus. Porque na mentalidade do evangélico, na mentalidade do religioso é assim. Nós precisamos pregar o evangelho para poder ganhar as almas para Jesus. Porque o Senhor precisa de ajuda. E nós estamos aqui para ajudar o Senhor. Olha só, como diz nosso irmão Geraldo lá no Rio de Janeiro, né? Como é que eu pude comer desse reggae, hein? Eu comia e me chamavam de evangelista sem conhecer. Eu não conhecia nenhum evangelho. Então as pessoas estão pregando um evangelho que na verdade não é o verdadeiro evangelho. Olha só como é interessante isso aqui. Então, os religiosos, os evangélicos já dizem que só pode ser salvo se a pessoa aceitar a Jesus. E nós já mostramos aqui que não existe em nenhum canto da Bíblia, nem no Antigo Testamento, nem no Novo Testamento, o momento que eu preciso aceitar Jesus como Senhor da minha vida. Por quê? Porque a Bíblia diz o contrário.
O que a Bíblia diz no lugar disso? Está na Bíblia, não é só na minha Bíblia, em todas as Bíblias. Efésios capítulo 1, versículo 4. Quem pode abrir para mim? Viu essa quentinha aqui do céu para eu poder falar para você? Porque o evangélico defende essa tese. O religioso defende essa tese. Nós precisamos confessar Jesus para nos tornarmos filhos de Deus. Mas Efésios 1, 4 diz o quê? Quem pode ler algo aí para mim? Efésios 1, 4. Nada aí? Vocês estão aí com o computador na mão e nada? Eu vou abrir aqui no meu. Porque Deus nos escolheu. Opa, nele, porque Deus o quê? Nos escolheu nele. Antes da criação do mundo. Antes da criação do mundo. Para sermos santos. Irrepreensíveis. Na sua presença. Obrigado, irmão. A Bíblia diz que Deus nos escolheu nele. Não precisa ser confessar Jesus, não precisa ser aceitar, porque foi ele que nos escolheu. Está escrito ou não está? Está escrito aí, irmão. Glória a Deus por isso, né? Então a grande verdade é essa, né? Então olha só, tantos esses que dizem estar em graça e dizem que todo mundo vai ser salvo, como os evangélicos que dizem que só é salvo se aceitar Jesus, todos eles estão desejosos em anular emocionalmente a predestinação e a eleição, né, de Deus para com os espíritos eleitos antes da fundação do mundo. Preste atenção. A predestinação nada mais é do que um ato de amor vindo da parte de Deus. Por favor, Chagas, leia o versículo 5, por favor. E em amor nos predestinou. E em amor, primeira frase, e em amor, isso significa dizer, ele está lendo Efésios 1, 5. E em amor, Deus fez o quê? Nos predestinou. Para quê? Para sermos adotados. Irmão, preste atenção. Aí tem muitos que dizem assim, muitos falam assim, Chagas, não, mas não é bem assim. Como é que não é bem assim se está escrito assim? Como é que não é bem assim? E em amor, ele nos predestinou. Então a predestinação é um ato de amor da parte de Deus. Amém, queridos? Então hoje estamos reunidos aqui, como eu falei, para mostrar muitas verdades, né? Como essa que nós estamos falando, né? E outras mais. E mostrar também que os religiosos, né, estão equivocados, eles estão enganados quanto àquilo que eles creem. Tá bom, queridos? O nome do nosso apostolado de hoje é esse. Quer que escrito aí? Espíritos revestidos de carne. Olha só que interessante, né? Eu queria, mais uma vez, pedir para você declarar essa palavra, né? Aliás, essa declaração de fé. Isso aqui não é reza, irmão. Isso aqui não é um mantra. Mas nós sempre falamos que nós cremos, por isso nós falamos. E nós cremos que nós vamos entender essa palavra. E você que está me vendo, onde quer que você se encontre, declare conosco. Vamos lá, todos juntos? Diga comigo. Eu recebo a mente de Cristo ativada na minha mente para que eu possa receber esta palavra no meu espírito. Amém, queridos? Diga, papai. Glória a Deus por isso. Então, queridos, o apóstolo Paulo, certa vez, ele disse aos cristãos, lá na cidade de Filipos, né? Ele enviou aquela carta aos Filipenses, ele declara isso. E eu queria ler com vocês esse texto que está lá em Filipenses capítulo 1, versículo 19. Prepara logo a sua Bíblia aí na mão, que a gente vai usar muita Bíblia aqui. Eu não coloquei no telão para você poder acompanhar comigo, tá bom? Filipenses capítulo 1, versículo 19 a 21, está aqui no telão, ó. Já está aqui essa aqui, mas a próxima não vai estar não. Olha esse texto aqui, ó. Porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado. Paulo falando. Aí ele continua dizendo assim: antes, com toda ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido, glória a Deus, em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Portanto, para mim, olha que frase, todo mundo só guarda essa frase, ó. Portanto, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Olha que frase linda, né? Mas tem um contexto isso aqui. Então, diante disso que nós acabamos de ler, surge uma pergunta diante desse texto, né? Por que Paulo se preocuparia, né, com os que iriam ficar após a morte dele? Pensa nisso aí.
Paulo mostra uma preocupação, tá bom? Vou te mostrar agora. Por que é que ele ia se preocupar com as pessoas que ficariam vivas? Será que ele pensava assim, não, se todo mundo está salvo, por que eu vou me preocupar? Então, já descarta esse entendimento aí, que nem todos iam estar salvos, só alguns. Porque a salvação não depende de nós, a salvação é através da eleição. Deus escolheu os dele. Diga graças a Deus. Na última prisão de Paulo, ele escreveu as suas 2 últimas cartas, né? 2 cartas para Timóteo e uma carta para Tito, né? E nestas epístolas, nessas cartas, o tom do apóstolo Paulo foi diferente. Vamos ver aqui agora. Ele comentou sobre a morte iminente, que era iminente e certa na vida dele. Ele tinha convicção disso. Olha aqui, ó. 2 Timóteo 4,6 diz assim: quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegar. Ele tinha convicção da morte dele. Interessante isso aqui. Vai guardando isso aqui no seu coração, porque eu vou mostrar para você agora a preocupação que Paulo tinha. Então, é normal, se não for normal para você, mas é normal para qualquer pessoa sentir medo, né, quando encara a morte. Qualquer pessoa é normal. E Paulo também sentia medo. Mas a preocupação de Paulo não foi o medo de morrer. Preste atenção, irmão. Ou o medo do que iria acontecer com ele após a morte dele. Para esse homem de Deus, para esse servo de Deus, que era o Paulo, a morte seria um alívio bem-vindo, né? E marcaria o início de uma vida celestial na presença do Cristo ressurreto. Isso na cabeça de Paulo. Agora preste atenção nisso que eu vou te mostrar. Está lá em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 18. Vamos ver. 2 Timóteo 4, de 8 a 18, perdão. Diz assim, ó. Já agora, Paulo falando, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Vamos lembrar que isso aqui era antes do ano 70. No ano 70 foi que aconteceu a parúzia, que é a volta de Cristo. E muitos religiosos estão esperando ele voltar para destruir o mundo, né? E julgar a igreja. E o que a igreja tem a ver com isso? O julgamento era sobre Israel. Isso já aconteceu no ano 70 e a história mostra isso. Então vamos continuar aqui. Isso aqui ele foi antes do ano 70, por isso que ele está falando isso. Vamos lá. E não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Aí ele diz, ó, o Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A ele glória pelos séculos dos séculos. Amém, diz o texto. Então Paulo, ele não temia a morte. Está vendo aí que ele não tinha medo da morte. Você sabe por que as pessoas, a grande maioria, tem medo da morte? Quem sabe? Também, a Cássia está falando, tem medo de ir para o inferno. Eles, na verdade, não sabem para onde é que vão. Existe uma interrogação também do mundo na cabeça de uma pessoa que não conhece ao Deus Todo-Poderoso. Eles não sabem para onde é que eles vão. Então eles têm medo, né, de tantas pessoas falarem uma coisa de um lado, falarem outra coisa do outro. Então eles não sabem para onde é que eles vão, não têm certeza. Eles não têm nenhuma convicção. Mas Paulo aqui, diante desse que a gente está lendo, Paulo ele não temia a morte. Ele temia pelas pessoas que ainda iam permanecer aqui na terra. Vamos ver isso aqui, irmãos, agora, que interessante. Vamos entrar agora no apostolado, né? Vamos considerar alguns exemplos de coisas que Paulo temia. Vamos considerar alguns exemplos, né? Primeira delas, e eu queria agora que você usasse a sua Bíblia comigo, tá bom? Primeira delas, amor, pega a sua Bíblia ali, vai me ajudar na leitura. Aí onde você está? Era bom que você me ajuda. Primeira delas é, Paulo temia o desvio da fé por parte de alguns irmãos. Paulo temia isso, e ele deixou registrado. Abra comigo aí 1 Timóteo, eu não coloquei ali no telão, você que está em casa, anote se possível. Primeira carta, né? Primeira carta de Timóteo, capítulo 1, versículo 3. 1 Timóteo 1, 3. Quem pode ler aí para mim?
Enquanto a esposa amada chega ali com a Bíblia. Partindo eu para a Macedônia, roguei que você permanecesse em Éfeso, para ordenar a certas pessoas que não mais ensinem doutrinas falsas. Olha só, então eu estou mostrando aqui a vocês que Paulo ele temia o desvio da fé de alguns irmãos, né? E o Chagas pôde ler, começar a ler 1 Timóteo capítulo 1, versículo 3, foi? Isso. Agora o versículo 4, agora. E que deixe de dar atenção a muitos de genealogia interminável que causa controvérsia em vez de permanecerem na obra de Deus, que é pela fé. Pronto, então Paulo temia as pessoas ficarem falando nada que tivesse, que não estivesse respaldado na sã doutrina, né? Abre aí 1 Timóteo, eu vou pedir para ela ler por causa do microfone, viu, meu irmão? Obrigado, Chagas. E aí as pessoas aqui vão ouvir melhor. Agora, abra comigo aí, irmã Andressa, 1 Timóteo, capítulo de número 1, versículo 19. Diz o quê? Preste atenção, irmãos. Conservando a fé e uma boa consciência, pois alguns vindo a rejeitá-la, naufragaram na fé. Olha só, desvio da fé por parte de alguns irmãos. Paulo temia isso, né? Mesmo pessoas que começavam bem, né, podiam enfraquecer na sua fé, na determinação e desistir e voltar ao erro e voltar a praticar as obras as obras mortas, né? Que era o Paulo, na verdade, ele se preocupava e os judeus que ali voltar isso, as obras mortas, justamente as obras da lei, né? O jejum, que mais? A oração no monte, buscar Deus no monte, que mais? Buscar Deus no templo, fazer a Páscoa, que eles chamam de Santa Ceia, que não tem nenhum respaldo, não tem nem essa expressão na Bíblia, a apresentação de criança, unção com óleo, e por aí vai, né? Então Paulo temia isso. Primeira coisa foi essa. Segunda, o efeito de falsos mestres. Paulo temia isso. O efeito de falsos. 1 Timóteo, amor, capítulo 4, de 1 a 5, lê, por favor. Preste atenção aí, meu irmão. 1 Timóteo, capítulo 4, de 1 a 5. O Espírito afirma expressamente que, nos últimos tempos, alguns se desviarão da fé e darão ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Ponto aí, irmão. Preste atenção. As pessoas hoje, diga, elas leem isso aqui e estão dizendo assim, olha, o Carlos Neymar está nesse nível aí, ó. Ele está com um ensino de demônios, estão desviando da fé. Mas Paulo aqui está falando o quê? Os últimos dias, que últimos dias eram esses? Quais eram esses últimos dias? Antes do ano? 70. Onde ia acontecer a parousia, a volta de Cristo. E foi o que aconteceu. Muitos abandonaram. Muitos. Preste atenção. Então Paulo está dizendo que nos últimos dias, ou seja, não é agora. Coincidentemente, muitos agora, né? Não é que estejam voltando a praticar a lei, é porque eles ainda estão cegos no entendimento. Continue, amor. Sob a influência da hipocrisia de homens mentirosos. Olha só. Que têm a consciência insensível. Esses são os falsos mestres, ó. Homens mentirosos e têm a consciência insensível. Eles proíbem o casamento e ordenam a abstinência de alimentos. Ponto. Eles proíbem o casamento. Quem é que tem proibido o casamento, irmãos, no dia de hoje? Tem uma religião aí que proíbe o casamento, né? Os sacerdotes não podem casar. Eles não podem casar, né? Os católicos, os padres não podem casar. Os padres têm permissão de casar, minha mãe? Não. Tem não. Lógico que não. E outra coisa, e proíbe o quê? Abstinência de alimentos. O que é isso, abstinência? Ordenam. O que é isso aí, ó? Abstinência de alimento? Jejum. Obras mortas. Faz parte da obra morta. Continua, amor. Alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças. Certo. Pelos que são fiéis e conhecem bem a verdade. Visto que todas as coisas criadas por Deus são boas. Glória a Deus. Nada deve ser rejeitado, se for recebido com ações de graça. Pois são santificadas pela palavra de Deus e pela oração. Glória a Deus. Isso é maravilhoso.
Amor, capítulo 6, 1 Timóteo capítulo 6, versículo 3, né? Isso aqui era algo real, irmãos, que estava acontecendo na época, quando Paulo, ele antes de morrer, ele temia isso, e estava acontecendo isso naquela época, olha só. Se alguém ensina alguma outra doutrina e discorda das sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e da doutrina que é de acordo com a piedade, é arrogante e não compreende nada. Olha só. Mas delira em questões e discórdias acerca de palavras. Dessas coisas nascem invejas, brigas, calúnias, suspeitas maliciosas, disputas de homens de entendimento corrompido. Olha e só. Privados da verdade. É só o que acontece. Imaginam que a piedade é fonte de lucro. Pronto, o amor é fonte de lucro. Então, a gente está ouvindo isso aqui, e na minha mente aqui, não sei se na sua também, o que acontece no sistema religioso é isso. Disputa. É ou não é, irmão? É. Você não respondeu, mas eu digo que é. Entendeu? Então, o fato real, em alguns desses desvios, né, é a influência de pessoas que distorcem o evangelho, né? E quando eles distorcem o evangelho, eu estou falando aqui o evangelho da graça. Eu não estou falando aqui de Mateus, Marcos, Lucas e João, não. Porque Mateus, Marcos, Lucas e João não é evangelho. Mateus, Marcos, Lucas e João são livros históricos. Foram escritos no ano, acho que no ano 60, antes do ano 70. Mas o que está escrito lá é coisa de antes do ano 70, antes da cruz. Fala da vida de Cristo, do nascimento de Cristo. Amém, queridos? Vamos continuar aqui. Paulo via necessidade de calar a boca desses falsos mestres. Vamos ver isso? Eu vou nem pedir para ler, que eu resolvi colocar aqui, ó. Tito capítulo 1, versículo 10 e 11, diz o que ali, irmãos? Ó, pois há muitos insubordinados, que não passam de faladores e enganadores, especialmente, olha como isso é forte, especialmente os do grupo da circuncisão. Quem eram os do grupo da circuncisão? Os do grupo da circuncisão estavam falando dos judeus, dos religiosos. Trazendo para o dia de hoje, quem são os judeus religiosos? Ou pelo menos tenta imitar eles. São os evangélicos. Olha aí, ó. Principalmente, né? Especialmente os do grupo da circuncisão. Aí ele diz, olha, é necessário que eles sejam silenciados. Como é que a gente silencia? O irmão Geraldo, lá do Rio de Janeiro, ele pega o birimbau dele. Me dizer que você comprou um birimbau também, né, meu irmão? Não, eu tenho. Ah, tu já tinha? Tu dançava capoeira? Fiz capoeira. Fez? 12 anos. Ah. Quiser trazer seu birimbau aqui para... Tá bom? Ele vai mesmo, ele faz mesmo. Pode trazer, tem permissão. Então é necessário, o texto diz, olha, que eles sejam silenciados. Por quê, irmãos? Lê ali, ó. Por que eles têm que ser silenciados? Estão arruinando famílias inteiras. Sabe como? Vamos começar uma célula aqui. Quantas células eu não fiz aqui nessa casa? Eu vivia fazendo isso. Irmão. Você sabe o que é uma célula? Você sabe o que é célula? Eu tenho certeza que você sabe. Hã? Ah, foi aqui. Então você sabe o que são as células? Isso. Aqui. Você sabe o que significa uma célula? Tem ministérios que colocam em prática a célula. Eles chamam de igreja como eu chamava. Você pode estar dizendo, mas rapaz, você fez muito. Fiz no tempo da Ignó. Eu não entendia. Por isso eu fazia, eu não conhecia. Do mesmo jeito que Paulo vivia atrás dos cristãos, prendendo e matando, consentindo na morte dos cristãos. Paulo fazia isso por quê? Porque ele não conhecia a verdade. Mas quando ele conheceu a verdade, ele foi liberto. Aí Saulo diz assim, olha, tudo aquilo que eu aprendi aos pés de Gamaliel, sobre a religião, sobre na época dele lá, né? A teologia, não passa de quê? De esterco diante da graça de Deus. A mesma coisa eu falo hoje aqui.
Então eu estou dizendo para você que eu já abri aqui minha casa, tinha muitas células. Então nós reuníamos aquele povo ali para trazer uma doutrina, sã doutrina, amém, amor? Que a gente fazia? De maneira alguma. Nós não conhecíamos a sã doutrina. Então a gente fazia o quê? Fazia o povo cumprir a lei. Trazia mensagem para poder prender. O texto está dizendo aqui, ó, é necessário que eles sejam silenciados, pois estão arruinando famílias inteiras, ensinando coisas que não devem, e tudo por torpe ganância. Olha como isso é forte. Esse texto é muito atual, não é não, Cássia? Esse texto aqui é atual demais, irmão, atual demais, né? Então, uma outra coisa que Paulo temia, amor, prepara aí, abra comigo aí, Timóteo capítulo 1, versículo 6. 2 Timóteo. Então, outra coisa que Paulo temia, ó, a covardia de alguns. A covardia de alguns. Em quê? Em não falar a verdade, como ela era. Olha só, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 6 a 8. Leia aí, por favor, amor. Por essa razão, lembro-te de que despertes o dom de Deus que há em ti, mediante a imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos deu espírito de covardia, olha aí, mas de poder, de amor e de moderação. Portanto, não te envergonhes do testemunho do nosso Senhor, nem de mim, prisioneiro dele. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos do Evangelho segundo o poder de Deus. Pronto, só até 8 mesmo. Então Paulo, ele temia a covardia de alguns, por isso que ele escrevia, olha, não te envergonhes do Evangelho, né? Se ninguém tiver coragem, né, de se opor aos falsos mestres e às suas influências, como a gente vai fazer? Por isso que eu não paro, irmãos. Agora eu já estou na segunda, né? Eu já coloquei 2 desafios. Eu estou colocando mais nas minhas redes sociais, né? O primeiro desafio foi: eu quero ver alguém me provar na Bíblia. E eu disse assim: olha, a você que é religioso, a você que é bebê na fé, agora está liberado. Você pode procurar no Antigo Testamento agora e no Novo Testamento um versículo que me dê a certeza da existência de um ser mau, que eles chamam de diabo, de Satanás, de Lúcifer, de Cramunhão, de Pé Redondo, o nome que você quiser. Pode procurar. Aí teve uma senhora que a primeira coisa que ela escreveu: poxa, agora eu vi um homem corajoso. Mas não é questão de coragem, é questão de convicção, é questão de que saber em quem eu tenho crido, irmãos. É questão de revelação. Então não existe na Bíblia, todo mundo fala, não, mas Lúcifer foi um anjo, né? E aí vem essa novela aí dessa emissora aí, né, tal de Gênesis, né? Já começa com a maior mentira do sistema religioso, que é a queda do anjo, que era de luz, que não existe isso na Bíblia. E o que me admira é que tem pessoas ali, teólogos e arqueólogos que estão assinando embaixo, né, daquilo que está sendo escrito e mostrado como novela. Mentira, não tem base bíblica nenhuma para esse anjo que existiu. Aí, não, sim, a Bíblia fala lá em Ezequiel capítulo 28. Ezequiel capítulo 28 está falando do rei de Tiro. Não, mas é porque eu me confundi. Isaías capítulo 14. Isaías capítulo 14 fala do rei da Babilônia. Não, é porque lá em Apocalipse fala do diabo, não. Lá em Apocalipse fala do dragão. E o dragão ali era um sistema de poder do imperador da época. Então você precisa entender que Apocalipse é um jornal já velho, já passou. Você pega um jornal de 1968, as notícias que tem lá servem para o dia de hoje? Só uma, o meu nascimento, 1968, que eu nasci, se tiver escrito lá, lógico, né? Mas vamos continuar aqui. Glória a Deus. Outra coisa que Paulo temia, contenda entre os irmãos. Paulo temia isso. Abre aí, irmão, 2 Timóteo 2, versículo 14 a 23. 2 Timóteo, eu estou mostrando aqui para vocês que Paulo não temia a morte, mas ele temia alguma coisa. E eu estou mostrando para você o que Paulo temia, e estou mostrando na Bíblia, no Evangelho. Contendas entre os irmãos Paulo temia. Olha só, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 14 a 23, irmão. Lembra-lhes essas coisas, exortando-os diante de Deus,
que não discutam por causa de palavras que não têm utilidade alguma, senão a de prejudicar os ouvintes. Procura apresentar-te aprovado diante de Deus, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Mas evita as conversas vãs e profanas, pois os que agem assim promovem ainda mais a impiedade. E as suas palavras se alastrarão como gangrena. Entre estes se encontram Himeneu e Fileto. Eles se desviaram da verdade, afirmando que a ressurreição já aconteceu. Lembrando, isso aqui era antes do ano 70. Então as pessoas já tinham boato que Jesus já tinha voltado. E Paulo, não aconteceu isso aí. Vai lá. E com isso pervertem a fé em alguns. Isso aqui é muito forte. Então, os perigos, escute o que eu vou falar, nem sempre vem de fora, ou seja, da religião, né, de fora para dentro. Os conflitos entre os irmãos da igreja, pessoas que confessam, né, a graça e o apostolado, né, como ela é, aqueles que pregam a graça, pessoas que se dizem eleitas de Deus. Quando acontece isso, quando acontecem esses conflitos, né, é devastador dentro, né, do entendimento da graça. Outra coisa, abre aí, amor, 2 Timóteo 3, de 1 a 5. Outra coisa, o desrespeito para com a palavra, o desrespeito para com Deus e a perversidade dos desobedientes. Olha só, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1 a 5. Sabe, porém, que nos últimos dias haverá tempos difíceis, pois os homens amarão a si mesmos, serão gananciosos, arrogantes, presunçosos, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, incapazes de perdoar, caluniadores, descontrolados, cruéis, inimigos do bem, traidores, inconsequentes, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, com aparência de religiosidade, mas rejeitando-lhe o poder. Afasta-te também desses. Olha só, Paulo ele começa falando assim, saiba que nos últimos tempos, ele não está falando de hoje, não. Ele está falando dos últimos tempos que ele estava vivendo na época. Então as pessoas, o grande mal dos irmãos, né, os religiosos, é que eles leem a Bíblia como se tivesse escrita o ano passado. Não, foi escrita a semana passada. Não, 100 anos atrás. Ei, irmãos, 2000 anos já foi escrita essa Bíblia. Essa palavra que a gente está lendo aqui. Então as pessoas leem a Bíblia e não levam em conta. Quase 2. As pessoas leem a Bíblia e não levam em conta o quê? O remetente. O que mais? O destinatário. O que mais, irmãos? Que ele não leva em conta? Eles não levam em conta da época, mas não, a cultura da época. O tempo dos verbos, que é importante demais. E aqui nós estamos vendo o quê? Isso que a minha esposa acabou de ler. Qual foi? Tu leu aí, Anderson? Foi 2 Timóteo 3, foi? Então, a conduta perversa de algumas pessoas mostra o quê? Mostra a falta total de respeito para com o Criador e para com a palavra dele. Isso não está acontecendo agora não, irmão. Isso já aconteceu. Consequentemente, hoje as pessoas estão fazendo por ignorância. Você consegue entender? Por ignorância. Mais um aqui, irmão. 2 Timóteo 4. 2 Timóteo 4, 1. A falta de interesse na palavra. A falta de interesse no evangelho. A falta de interesse na sã doutrina. Isso aqui é latente. E isso eu trago para os dias de hoje. Até para quem está em graça. As pessoas não têm muito interesse, infelizmente. Então, a falta de interesse na palavra. 2 Timóteo, capítulo 4, de 1 a 4. Eu te exorto diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, pela sua vinda e pelo seu reino. Prega a palavra, insiste a tempo e fora de tempo. Aconselha, repreende e exorta com toda paciência e ensino, porque chegará o tempo em que não suportarão a sã doutrina,
mas rejeitando muito ouvir coisas agradáveis, desejando muito ouvir coisas agradáveis, ajuntarão para si mestres segundo seus próprios desejos. Mestres segundo seus próprios desejos. Isso me lembra o quê? Os pastores estão tudo fazendo curso de coach. É porque as pessoas querem ouvir aquilo que agrada a elas. Eles não pregam a sã doutrina. Eles pregam aquilo que as pessoas querem ouvir. É ou não é, gente? Isso é pura verdade. Talvez, irmãos, um dos maiores receios do apóstolo Paulo fosse a simples negligência da verdade por pessoas que dariam preferência às mensagens agradáveis a elas. Isso é terrível. E hoje em dia, muitos sofrem também ainda dessa coceira nos ouvidos, é ou não é? Só quer ouvir aquilo que agrada a elas. Uma vez, Paulo comentou com os irmãos em Cristo da igreja, né? Os irmãos em Cristo da igreja, pessoas lá de Éfeso. Eu sei, isso aqui, ó, leia aqui, isso aqui está aqui, ó. Eu sei o quê? Que depois da minha partida, olha o que Paulo falou, ó, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho. Olha o que Paulo falou. Mas eu sei que depois que eu morrer, vão entrar pessoas aqui, ó, fazendo coisas. Abre esse texto aí, irmã Andressa. Lê, Atos 20, agora lê o versículo de número 30. Porque esse 30 aqui que é cruel, não está aqui não. Atos, capítulo de número 20, versículo 30. Você que está nos vendo, nós estamos mostrando aqui algumas coisas que Paulo temia. Ele não tinha medo da morte. Ele dizia que o morrer era Cristo, né? E o viver, perdão, ao contrário, viver era Cristo e o morrer era lucro, né? Vamos ver aqui, Atos capítulo 20, versículo 30, Andressa. E que entre vós mesmos se levantarão homens falando coisas distorcidas para atrair os discípulos para si. Olha só, e entre vós mesmos, não vinha de fora não. Paulo disse assim, olha, eu sei que depois da minha partida, depois que eu morrer, entre vocês penetrarão lobos ferozes, e esses lobos não vinham de fora, era do meio deles. Está escrito ou não está no 30? Lê de novo aí, irmã Andressa. E que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas distorcidas para atrair os discípulos para si. Para si. Atrair os discípulos de Cristo para si. Não era para Deus, mas era para si. Paulo não temia a morte, repito, mas temia as ameaças que os cristãos ainda teriam que encarar, que enfrentar. 2 Timóteo 4,3, olha aqui, ó. 2 Timóteo 4,3 diz assim, olha, porque virá tempo em que não suportarão, já foi lido aqui, ó, a sã doutrina, mas tendo grande desejo de ouvir coisas agradáveis, ajuntarão para si mestres segundo o seu próprio desejo. Interessante que o que me deixa mais inquieto aqui, irmãos, é saber que muitas pessoas dizem que pregam o evangelho. E a gente vê que esse evangelho, eu passei 21, digo 23, mas é 21. Eu passei 21 anos, né, ouvindo e pregando esse evangelho que não é o evangelho de Cristo, né? Mas muitos hoje abrem a boca e dizem que pregam esse evangelho. Eles dizem que pregam o evangelho de Deus, quando na verdade o que eles estão fazendo? Eles estão pregando leis, eles estão pregando rituais, eles estão pregando cerimônias, eles estão pregando Páscoas judaicas, eles estão pregando e servindo a homens ao invés de Deus. E o pior, criando doutrinas novas e dizendo que estão em graça. É ou não é, irmão? E qual é a doutrina nova? Traga o seu envelope para cá. Traga a roupa do seu marido. Onde é que tem isso na Bíblia? Existe? Não existe. Isso é doutrina nova. Traga um envelope aqui, olha. Quanto é que você quer? Fogueira santa. Vai ter uma fogueira santa aqui, olha. Pega o seu tudo e você vai jogar. Onde é que tem isso na Bíblia? Fogueira santa. Tem, irmãos? Isso é o que eu estou falando aqui, que é coisas novas, né? Não tem na Bíblia.
doutrinas novas. Romanos capítulo 1, versículo 1. Olha aqui, ó. Romanos 1 diz assim, ó: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser o quê? Apóstolo. Ele diz, ó, separado para o evangelho de Deus, que ele antes havia prometido pelos seus profetas nas sagradas escrituras. Então, diante desse texto aqui, nós vemos que Paulo não é qualquer um. Paulo diz assim, ó, pai, eu sou Paulo, eu sou servo de Jesus Cristo, eu fui chamado para ser apóstolo, eu fui separado para o evangelho de Deus. E olha só, que ele antes havia prometido pelos seus profetas. Então, Paulo, ele foi profetizado por Isaías 42, se eu não me engano, 9. 42 alguma coisa. Assim, mas como é que você sabe que aquilo ali foi o apóstolo Paulo? Está falando do apóstolo Paulo. Nós já pregamos sobre isso aqui, não foi, irmão? Muito tempo. Mas Paulo foi profetizado por Isaías, que ele seria a luz dos gentios. Porque Jesus não veio por causa dos gentios. Os discípulos de Jesus foram proibidos de falar com os gentios. Mas Paulo declara em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 7, para isso fui constituído pregador, apóstolo e mestre dos gentios. Falo a verdade e não minto. Isso aqui é muito forte, irmãos. Então eu quero ler para vocês aqui, aliás, que você leia o que está aqui no telão. Ó. Precisamos sempre estar lembrando que só existe o quê? Diga, um evangelho. Só existe o quê? Um evangelho. E o único existente foi dado ao apóstolo Paulo. Sim ou não? Lógico que sim. Só existe um evangelho. Que evangelho é esse? O evangelho da graça. Vamos ver aqui? Nós começamos hoje com esse texto aqui, se não me engano. Gálatas capítulo 1, versículo 11. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não recebi de homem algum, nem foi me ensinado, mas o recebi por revelação de... Quem é esse Jesus Cristo? Ali, ó, o ressuscitado, que foi glorificado. Amém, queridos? Glória a Deus por isso. Ou seja, foi recebido no seu espírito. Paulo recebeu esse evangelho no seu espírito. E digo mais, irmão. Só quem tem também um espírito eleito vai entender essa revelação aqui. Só quem tem os olhos, ou seja, a mente iluminada. Será que você entende profundamente esse texto aqui, irmão? Ó, vê se você entende esse texto aqui. Hebreus capítulo 10, versículo 29. Quer dizer aí, de quanto maior castigo, olha aí, ó. De quanto maior castigo, cuidai vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus. E que mais? E tiver por profano o sangue da aliança com que foi santificado e ultrajar o Espírito da graça. Como é que se ultraja o Espírito da graça, irmão? É quando, na verdade, você não dá valor à obra que Cristo realizou na cruz, pondo fim à lei. E João, ele respondeu essa noção de uma maneira que totalmente contrária ao que os judeus esperavam. Olha aqui, João capítulo 1, versículo 21. João 1, 21. Olha o que João falou, João Batista. Ó. E eles lhe perguntaram a João Batista: o que é então? Você é Elias? Ele disse o quê? Eu não sou. Você é o profeta? Ele respondeu o quê? Não. Então estavam perguntando a João Batista. Então alguns dos enviados pelos sacerdotes, mestres da lei, foram até João Batista perguntar o quê? Você é Elias que viria? João Batista disse o quê? Não sou não. Então você é o profeta? Também não. Então Jesus agora está dizendo a eles, né? E se você quiser entender, aliás, se você puder entender, e só se entende realmente que se você tiver com os seus olhos iluminados, no entendimento, você tem que olhar para o espiritual. Olha o que Jesus falou aqui, ó. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se você está disposto a recebê-lo, ele, João, é o Elias que haveria de vir. Mas só que não é a figura, mas era o espírito. Vocês estão conseguindo entender, irmãos?
Aqui é o próprio Jesus falando. Jesus de Nazaré falando, ó, porque todos os profetas e a lei profetizaram até João Batista. Aí ele complementa, ó, e se você está disposto a recebê-lo, olha aí, ó, ele, João, é o Elias. Mas você viu que o próprio João disse que ele não era o Elias. Mas Jesus está dizendo que ele, porque aqui é no reino espiritual. Ele vinha no espírito de Elias. Não estou entendendo, irmãos? Alô? Efésios 1, 7. Abre aí a boca, por favor. Como nós fomos salvos, né? Quer judeus ou quer gentios? Como é que nós fomos salvos? Efésios capítulo 1, versículo 7. Ah, tem aqui também. Deixa eu colocar aqui, amor. Efésios 1, 7. Diz assim, ó. Nele temos o que, irmãos? A redenção pelo seu sangue. O perdão dos pecados. Aí eu coloquei parênteses aí, ó. Aqui especificamente dos judeus, não é? Não está falando com a gente não. Nós já nascemos muito tempo depois. Quando Paulo falou assim, olha, nele, Paulo falando para os seus ouvintes lá de Éfeso, ó, nele, Jesus, temos a redenção do seu sangue. Quando ele coloca temos, ele está se colocando no texto, temos, nós, não está falando com a gente aqui, está falando com ele lá e os ouvintes dele lá. Por isso que eu coloquei entre parênteses aqui, ó, aqui especificamente os judeus que saíram da religião judaica, entendeu? Nós já nascemos o quê? Justificados, sem nenhum pecado, porque o pecado foi aniquilado na cruz. Nessa época o pecado ainda existia, porque o templo ainda estava de pé. Isso mesmo, glória a Deus. Quem foi que respondeu de pé? Valeu, rapaz, gostei. Então o texto diz, ó, de acordo com a riqueza da sua graça, somos salvos pelo seu sangue. O que é que isso significa, meu irmão? Naquela época o poder era físico ou era espiritual? Alguém vai dizer assim, não, o poder era físico, porque fisicamente o sangue foi derramado. O sangue de Cristo é que nos salva, ou nos salvou. Estou falando dos judeus lá, né? Nós já nascemos bem depois. Jesus Cristo derramou o seu sangue físico, sim ou não? Verdade. Isso foi feito porque algo precisava ser, como é que eu posso dizer? Sacrificado. Né? Então, sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Mas espiritualmente, como é que se explica? Né? Nós não temos o sangue de Jesus agora, porque o sangue de Jesus, isso aqui pode até chocar você que vai me ouvir, mas o sangue de Jesus tem poder? Teve, não tem mais, porque o sangue de Jesus foi derramado, passou, irmãos, tem mais de 2000 anos que isso já aconteceu, e as pessoas hoje estão pedindo, Senhor, derrama do teu sangue aqui. A Bíblia diz que Deus hoje é Espírito, Ele não está mais no corpo físico. A manifestação de Deus em Cristo foi a manifestação como Filho, e Ele já entregou o reino dele ao Pai. Por isso que Ele diz, agora o Senhor é Espírito, Ele não é mais um ser humano. Não estou entendendo o que eu estou falando, mas muitos estão me ouvindo aqui, podem até me chamar de herege. Sabe por que me chamam de herege e de anticristo? Quando na verdade nós estamos aqui prezando pelo verdadeiro Cristo, o que ressuscitou. Nós não podemos olhar para trás, para aquele que fazia milagres lá com o cego de Jericó, com o Zaqueu pedindo para descer da árvore, com o endemoniado de Gadara e muitos mais. E foi maravilhoso, mas deixa eu dizer, passou. Nós temos que passar pela porta. Quem é essa porta? Jesus de Nazaré, é o véu. O corpo dele era um véu. Nós temos que passar por ele. Onde é que tem isso? Vamos ler aqui? Abre comigo aí, por favor, amor. João, capítulo de número... João 10, 9. Livro histórico de João, capítulo 10, versículo 9. Esse versículo aqui, irmãos, no dia que eu entendi, foi algo maravilhoso. João 10, 9. Eu sou a porta. Ó, Jesus falando, ó, eu sou a porta. Entrar por mim, se alguém entrar por mim, será salvo. Será salvo. Entrará E sairá. E achará pastagem. Escute uma coisa, para quem é que Jesus está falando isso? Ele não está falando para a gente. Mas hoje os religiosos dizem, olha, Jesus está falando comigo. Você estava lá
abençoado. Você não estava lá. Jesus está falando para os seus ouvintes lá. Deixa eu te falar outra coisa. A igreja não existia nessa época. A igreja só veio existir depois da morte e depois da ressurreição de Cristo. Só pensar. Então Jesus falou, ó, eu sou a porta. Quer mais um? Aquele que entrar por mim, será salvo. Aquele que entrar por mim será, porque está no futuro, porque Jesus estava vivo. Ó, será salvo. Entrará e sairá. Tem que entrar e tem que sair. Não é só entrar. Tem gente que passou pela porta e ficou na porta, que é Jesus hoje. Eles pararam na porta e ao invés de continuarem, olharam para trás. Aí estão olhando para os feitos de Jesus de Nazaré. Estão olhando para as maravilhas, os milagres. Eles estão olhando para as parábolas, né? As maravilhas, que foi maravilhoso, mas foi. Jesus já morreu. O homem de 33 anos morreu. Quem ressuscitou foi o Cristo, que é o próprio Deus. Você pode dizer graças a Deus? Isso aqui, a mente do religioso, ele não aceita isso aqui. Porque eles gostam de olhar para Jesus. Eles gostam de imitar Jesus. Não, eu estou batizando porque Jesus se batizou. Não, eu estou tomando aqui a Santa Ceia porque Jesus também fez isso aí. Eu não estou... Então foi o seguinte. Jesus também foi circuncidado. Você já se circuncidou? Jesus também morreu na cruz. Está disposto a morrer na cruz? Mas deixa eu te adiantar. Não vai adiantar nada se você morrer na cruz. Porque o preço já foi pago. Glória a Deus. Então ele diz, olha, entrará, sairá e encontrará pastagem. Sabe que pastagem é essa? É essa aqui, ó. O Evangelho da Graça. É a sã doutrina. Então deixe-me apresentar um caso, sabe, de um modelo espiritual, tá bom? O caso de Adão. Todos nós sabemos que ele é o responsável, Adão, pela queda. Adão pecou, né? Qual era o seu problema básico de Adão? O problema de Adão foi o quê? Foi a fruta que ele comeu? Físico? Foi o fruto? Sim ou não? Lógico que não. Foi isso aí não. O problema de Adão foi o fruto. O que é o fruto? Ninguém nunca falou sobre isso aqui. Eu nunca falei sobre isso aqui. Né? O problema de Adão não foi a fruta, o comer a fruta, mas foi o fruto, a obra da mente dele. O fruto, a decisão contrária àquilo que Deus deu a ordem. Foi justamente o que ele fez contrário à orientação e a... Como é que é aquele nome lá? O pecado é a transgressão da lei. Porque Deus ali, o Jeová, na época Jeová, ele falou para ele, não coma desse fruto. Da fruta, aliás, da fruta. Mas o fruto, na cabeça dele, o que é o fruto? Vou repetir aqui. O fruto é a decisão contrária à ordem de Deus. Aí eu falo para você, então o problema aqui era físico de Adão. Foi físico ou foi espiritual? Foi porque ele comeu ou foi porque ele desobedeceu? Foi por causa da desobediência. Então foi espiritual. Sim ou não? Então por causa de Adão, escute o que eu vou falar. Todos os de antes da cruz compartilharam desse mesmo problema espiritual. Então de Adão até a cruz, todos os homens que nasciam estavam debaixo do mesmo jugo, do mesmo problema espiritual. Estavam todos espiritualmente o quê? Separados de Deus. Todos estavam separados de Deus por causa de Adão. Por causa somente do pecado de Adão. Todos aqueles que nasceram antes da cruz estavam condenados. Então vamos falar agora, esse aqui foi só um exemplo para você poder entender o que era o espiritual e o natural. Vamos falar agora sobre o reino do Cristo, né? Que esse Cristo traria para o mundo, né? Vamos examinar qual é a natureza do reino de Deus, né? Quando a Bíblia diz que o reino de Deus estava próximo, estava ou não estava? Só pensa. A Bíblia diz que o reino de Deus estava próximo. Se era um reino físico, né? E isso ia acontecer na cidade física, que era a Jerusalém que ia descer do céu, porque os religiosos estão esperando. Não é isso? A nova Jerusalém descer do céu para que o reino, para que eles possam reinar. Mas a Bíblia diz que nós temos que começar a reinar em Romanos 5,17. Pois, se pela transgressão de um só Adão, todos
Todos morreram, né? A morte reinou, muito mais aqueles que recebem, não recebem o quê? Isso que eu estou falando hoje, ó. A transbordante suficiência da graça e o dom da justiça reinarão em vida, por meio de um só. Quem é? Jesus Cristo. Então, se realmente esse reino for físico, eles ainda estão esperando. Mas só que esse reino não é físico, esse reino é o quê? Se o reino for físico, isso ainda vai acontecer. A cidade física, que é a Jerusalém moderna, ainda vai descer dos céus. Isso na mente deles, né? Dos religiosos. Agora, o que a Bíblia diz sobre esse reino, Digal? O que a Bíblia fala sobre esse reino? Quero lhe mostrar aqui agora, quero terminar com isso. 1 Coríntios 15, 50. Olha, ó, primeiro lá em cima. 1 Coríntios 15, 50 diz assim, olha, agora digo isto, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. Nem a corrupção herda a incorrupção. Então isso aqui é uma palavra, irmão, que a gente precisa entender. Carne e sangue não pode herdar o reino de Deus. Carne e sangue não pode herdar o reino de Deus. Embaixo, João 18,36 diz, Jesus respondeu, o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, os meus servos lutariam para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora, o meu reino não é daqui. Não estou entendendo, irmão? Hebreus capítulo 11, estou falando sobre o que é o reino de Deus, ó. Hebreus capítulo 11, versículo 10 a 16. Preste atenção nesse texto aqui. Acho que deve estar cortado ali. Olha aí, ó. Porque ele esperou pela cidade que tem fundamentos, cujo construtor é quem? Deus. É Deus. 13. Todos estes, os heróis da fé, ó, todos estes fizeram o quê? Morreram na... Sabe quem está aí no meio deles? Desses heróis da fé? Enoque. Mas o sistema religioso acha que o Enoque não foi arrebatado. Mas a Bíblia está dizendo, Paulo está dizendo que o Enoque morreu. O Enoque lá, a história do Enoque, ele não foi arrebatado para os céus, ele foi arrebatado para um outro local, como Elias também. Aqui também tem Elias, um dos heróis da fé era Elias. Elias não foi arrebatado para os céus, Elias foi arrebatado para um outro local. Vamos lá, vou repetir aqui, ó. Porque ele esperou pela cidade que tem fundamentos, cujo construtor é construtor. Como é que é isso aqui? Cujo o que, irmão? Cujo construtor e construtor é Deus. Eu acho que eu errei na palavra. Cujo arquiteto e construtor é Deus. 13. Todos estes, que os heróis da fé, morreram na fé, não tendo recebido a promessa, mas tendo visto de longe, estavam certos deles. Abraçaram-nos e confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. 14. Pois os que dizem tais coisas declaram claramente que buscam uma pátria. 15. E realmente, se eles tivessem se lembrado daquele país de onde tinham saído, teriam tido, o que, irmãos? Oportunidade de voltar. 16. Mas agora, eles desejam o melhor, isto é, um país celestial. Portanto, Deus não se envergonha de ser chamado seu Deus, pois ele preparou uma cidade para eles. Está incompleto não. Pois Deus preparou uma cidade para eles, uma cidade espiritual. Aí tem esse aqui, Lucas capítulo 17, versículo 20 e 21. Estou falando aqui do reino de Deus. Agora, quando ele foi questionado pelos fariseus, quando o reino de Deus viria, Jesus, foi questionado pelos fariseus. Jesus respondeu o quê? O reino de Deus não vem, escute, irmão, ó, o reino de Deus, Jesus falou, o reino de Deus não vem com aparência, com visível aparência física, né? Onde é que está aí? O reino de Deus não vem com aparência, visível aparência, nem eles dirão, veja aqui, ou veja lá, pois de fato o reino de Deus está dentro de vocês. O reino de Deus não é comida, nem bebida, mas é o que? Justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Onde é que tem tudo isso?
dentro do eleito. Diga graças a Deus. Então o ser humano, né, terrenal aqui, tem uma mente tão física que eles não conseguem entender isso aqui. Só quem consegue entender uma palavra como essa é quem realmente é espiritual e quem foi chamado para entender. Amém, queridos? Vocês estão entendendo isso aqui hoje? Amém. Glória a Deus por isso. O ser humano terrenal, ele não consegue. Eles têm uma dificuldade. Por quê? Porque eles dão valor àquilo que é físico. E aqui eu estou lembrando aqui desse texto aí, ó. Agora, quando ele foi questionado, aí em Lucas 17, ó. Os fariseus, quando o reino viria, ele respondeu: o reino de Deus não vem com aparência física. O reino de Deus não vem com aparência física. Mas as pessoas estão esperando Jesus voltar. Como? Fisicamente. Eles querem ver. Mas o espiritual pode se ver? Não existe. Mas os religiosos, eles querem ver. Mas Jesus está dizendo que o reino de Deus não viria com aparência física. Aí você está dizendo, mas você está dizendo que ele veio no ano 70? Sim, mas ninguém viu. Mas viu o que ele causou. A vinda de Jesus destruiu o templo e acabou com Jerusalém. Essa foi a certeza da vida dele, porque foi o juízo contra os judeus, não contra a igreja. Diga graças a Deus, irmãos. Glória a Deus. Vamos continuar aqui, está terminando já. Então eu quero terminar dizendo para você que o Espírito está onde duas coisas estão. Que duas coisas são essas? Está escrito aí? O valor do amor de Cristo e o poder do seu sacrifício. Você só desejaria esse amor porque o valor desse amor está no Espírito e não no físico. E o poder do seu sacrifício também está no âmbito físico, ou no âmbito espiritual, não no âmbito físico. Olha o que aqui 1 João 3, 1, 2 fala, ó. Vede que tipo de amor o Pai nos concedeu. Eu quero terminar com esse texto. Para que sejamos chamados filhos de Deus. Portanto, o mundo, pessoas terrenas, o mundo não nos conhece, porque não o conhece, não conhece a Deus. 2, amados, agora somos filhos de Deus, diga graças a Deus. E ainda não foi revelado o que seremos. Isso aqui foi escrito quando? Antes do ano 70. Não foi revelado o que seremos, mas sabemos que quando for revelado, seremos o quê? Semelhantes, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. Vou repetir esse último parágrafo aqui, o versículo 2. Amados, agora somos filhos de Deus. Diga eu. Diga eu. Eu sou filho de Deus, né? Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não foi revelado o que seremos. Para Ele não, né? Mas hoje nós sabemos. Mas sabemos que quando Ele for revelado, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. Então, para resumir hoje o apostolado, o nome do apostolado de hoje é Espíritos Revestidos de Carne. Na verdade, a Bíblia diz que nós fomos escolhidos antes da criação do mundo. Antes do mundo existir, nós já existimos. Nós já existimos em espírito. Mas as pessoas humanas, elas não conseguem entender, porque elas só se veem no físico, na carne. Porque a mente de Cristo, se for um eleito, ainda não foi ativada. Por isso que a gente sempre fala, eu recebo a mente de Cristo ativada na minha mente, para que eu possa receber esta palavra no meu espírito. Por isso que eu sempre falo isso. Entendeu, irmão? Então você que está nos vendo aí, onde quer que você se encontre, eu espero que você tenha entendido, né? O propósito nosso aqui é poder trazer o verdadeiro evangelho. Quero aqui lhe mostrar que a sua salvação não depende de você. A nossa salvação não depende da gente. A Bíblia diz que não somos nós que temos que escolher ser de Deus, mas a Bíblia diz que Ele nos escolheu antes da criação do mundo. Isso traz uma paz para os nossos corações. Quantos podem dizer amém por isso?
Então eu espero que você tenha entendido, espero que você aqui presente também tenha entendido. Quero lembrar vocês que amanhã, segunda-feira, nós temos o Segunda Sem Lei. Eu faço uma live pelo meu canal no Instagram, PR Carlos Gilmar. Hã? Canal? Canal não, porque eu estou confundindo com... Eu faço uma live pelo meu Instagram, PR Carlos Gilmar, tá bom? E eu também quero até falar do nosso canal, o canal do Ministério do MEG, tá bom? No YouTube, eu vou estar colocando essas mensagens lá desse canal, que é o MEG Fortaleza, MEG Fortaleza. Se inscreva lá, tá bom? Compartilhe para a gente poder começar a fazer valer e espalhar essa palavra, tá bom? Nós vamos ficando por aqui. Quarta-feira que vem estamos nos reunindo também como igreja, né? Naquele momento que a gente fala ruminando a graça e o apostolado a partir das 20 horas, tá bom? Vamos ficando por aqui. Deusinha tá aí, irmão? Tá. Como sempre. Deusinha, um beijo. Essa aí eu tenho certeza que está, né? E a dona Anaí também. Um beijo, dona Anaí. Felicidade para a senhora, saúde. Vamos ficando por aqui. Digam graças a Deus. Graças a Deus. Graça e paz a todos e até a próxima.